O teatro e a música e o teatro. Para a nossa convidada de hoje, as duas coisas são uma coisa só. Sim, porque ela é intensa nas interpretações, uma presença marcante nos palcos, seja cantando ou atuando. É com prazer que recebemos no Persona, Cida Moreira. Cida, é um prazer te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vinda, Cida Moreira. Levei um susto, mas aqui estou. Com muito prazer, muitíssimo prazer. Prazer é todo nosso. Cida, para começar, você é uma artista que transita por vários gêneros, mas há um em especial em que você é sempre muito citada por todas as pessoas, que é o cabaré. Então, para começar, duas perguntinhas muito simples. Para quem não sabe direito, tem uma ideia errada, incorreta, o que é um cabaré? E a segunda pergunta é, o que é um cabaré para você? Tá, então, o meu trabalho com a estética musical do cabaré, ela vem diretamente do teatro brechtiano, que é uma coisa que eu comecei a estudar e a fazer desde a universidade, né? Então, o meu cabaré é um cabaré de formato e de estética mais alemã. Porque no Brasil, o cabaré tem um outro caráter, né? Principalmente no Rio de Janeiro, onde se chamavam os cabarés, que eram casas de prostituição, ou enfim, a Ópera do Malandro fez exatamente essa transição entre o Teatro do Brecht e o Rio de Janeiro, a Lapa, né? Então, é muito diferente. O teatro alemão, ele estabeleceu uma estética poética, mas basicamente também política, né? E inovadora. Mas o cabaré alemão não nasceu na Alemanha, nasceu na França no final do século anterior. O primeiro cabaré foi em Paris. E aí depois quando veio 1900, antes da Primeira Guerra um pouco, até o começo da Primeira Guerra, começaram a aparecer, houve a grande revolução cultural no mundo, que veio a Revolução Industrial, a psicanálise e tudo, a filosofia, começaram a aparecer a música contemporânea daqueles grandes compositores alemães, franceses, belgas e tal. E na Alemanha houve uma junção muito grande de compositores judeus muito bem formados e que trouxeram para a música do Brecht a contemporaneidade, ligada ao movimento social que já estava começando a ser gestado nos anos 10. Costuma-se dizer que esses autores, que não era nem o Brecht ainda... Antes dele. Era o Friedrich, era o Spoliansky, eram outros, né? Eles faziam a música entre guerras. É um tipo de música que é o cabaré. Por exemplo, o Friedrich, ele era um compositor extraordinário. Ele que compôs, por exemplo, a música do Anjo Azul. Ele fez para Marlene Dietrich. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Então existem compositores, o John Cage tem canções de cabaré, né? Existem muitos. Agora, é um cabaré forjado na representação, e na política, e na ironia, e na poesia. Então, essa é a diferença. E para você, o que significa o cabaré? O que eu sempre fiz.
e continuo fazendo. Eu acho que, de qualquer maneira, eu no palco eu tenho uma atitude, assim, cabaretística, sabe? Mesmo quando eu estou cantando coisas que não têm nada a ver com esse universo. Mas esse universo, ele ronda a minha vida o tempo todo. Entende? Então, eu acho que eu tenho um sapo enterrado na Alemanha. Eu já fui para lá várias vezes, inclusive, cantar, né? Mas, assim, eu acho que eu tenho a minha identidade artística, ela foi forjada na universidade, estudando esse teatro. E a música que esse teatro trouxe para o mundo. Já cantei um galinheiro, cantei numa procissão, cantei ponto de terreiro. Agora eu quero cantar na televisão. Vamos fazer a gênese da Cida Moreira? Podemos. Você é filha de mãe brasileira e pai italiano. E a forma como eles chegaram aqui no Brasil e se conheceram é bem interessante, né? Muito. Então conta pra Porque gente. meu pai veio para o Brasil com meu avô e minha avó em 1915, com 2 meses, né? E foram, como todos os imigrantes, para Rio Claro plantar café, né? A gente sabe que eles vieram substituir a mão de obra negra, né? Da suposta libertação, né? E meu pai veio com 2 meses, enfim, aí meus avós tiveram mais 9 filhos, né? Moravam em sítio, trabalhavam na terra, e minha mãe, que era paulistana, de Guaratinguetá, da família do Frei Galvão, Galvão de França, era aquela aristocracia paulista falida já naquele momento, porque desde que a República veio, os homens que tinham escravos e fazendas e tal, no vale aqui de Ribeira, eles receberam cargos de funcionários públicos do governo. Então, meus avós eram professores, vieram para São Paulo, minha mãe ela nasceu lá, mas foi formada aqui, e minha mãe se formou professora no Caetano de Campos, em 37, 38, com 18 anos. E o que minha mãe fez? Eu nunca entendi como é que ela conseguiu. Ela pegou um trem e ela foi morar em Rio Claro, numa fazenda de italianos, para alfabetizar os filhos dos imigrantes. A minha mãe alfabetizou meus tios mais novos todos. E assim ela conheceu meu pai, porque meu pai trabalhava na roça e estudava na cidade à noite. Ele fez curso de guarda-livros, sabe? E trabalhava numa loja. Então, eles se conheceram num fim de semana que tinha aquele footing, e minha mãe, eles se conheceram assim, e se casaram. Agora, você nasceu aqui em São Paulo, no Cambuci, bairro do Cambuci, Nasci na maternidade Cruz Azul, lá no Cambuci. A maternidade Cruz Azul é do Exército. Eu vou explicar. Meu pai, meu pai foi da FEB. Ele foi Força Expedicionária. Ele estava embarcando para a Itália em 42. E minha mãe teve nosso primeiro irmão, que já faleceu há muito tempo, e nasceu de 7 meses e tal. E meu pai foi dispensado para ficar. Então, ele quase foi para a Itália, né? Ele estava embarcado já em Natal. Então, a gente nascia lá porque podia, era do Exército aquilo lá. Era do Exército. Então, agora, com 2 anos, você foi morar em Paraguaçu Paulista. E foi lá que você teve os seus primeiros interesses pela música, por exemplo? Foi. Eu fui para lá, por que nós fomos para Paraguaçu? Por que você foi para Paraguaçu? Aí já era nos 50, né? Minha mãe já tinha 3 filhos. Minha mãe era professora e meu pai, na década de 50, com a decadência do café no interior de São Paulo, meu avô, meus tios, meus pais, resolveram ir levar o café para o norte do Paraná. E aí compraram terras no norte do Paraná. Meu pai era maçom. Ele era grão-mestre da maçonaria. E aquela loja de tecidos que ele trabalhava como guarda-livros era dele depois. Aí eles foram para o norte do Paraná, ali para Londrina, Astorga, Apucarana, Arapongas, Rolândia, todos foram para lá com o tempo. Meu pai também foi, comprou a primeira terra, a segunda terra. Minha mãe não pôde ir, porque naquela época
ela perderia os 18 anos de magistério dela se ela mudasse de estado. Então, a gente foi morar numa cidade próxima da divisa com o Paraná, para o meu pai poder ficar indo e vindo. São Paulo, Paraná, Paraná, São Paulo. E aí, nisso tudo, eu acho que quem mais ganhou fomos nós, porque eu passei uma infância maravilhosa em Paraguaçu Paulista, que eu adoro, uma cidade que eu adoro. Eu tenho amigos de infância até hoje, né? E aí a coisa da minha mãe era uma mulher muito culta, então a minha casa sempre teve muita música, muito livro, muito isso, muito aquilo. E eu, aos 6 anos, também não sei como, eu não lembro dessas coisas. Eu fui levada pelo meu irmão mais velho para um programa de rádio, de auditório infantil. Você imagina, naquela época, o rádio era tudo, né? E eu fui cantar. Na Rádio Marconi. Na Rádio Marconi. Que depois de 64, com o golpe, eles eram considerados comunistas, a rádio fizeram fogo na rádio. Mas só voltando um pouquinho, lá você cantava nas igrejas, nas escolas? Cantava no colégio, na igreja. Eu era aquele arroz de festa, assim, sabe assim? Chama ela que ela canta. É católica, sabe? Eu cantava na igreja. Depois, um pouco mais adolescente, fazia para aqueles grupos de jovens, a igreja tocava na missa. E comecei a estudar piano nessa fase já. Como é que o piano chegou para você? De uma forma curiosa também, né? Naquela época, a menina tocava piano, o menino tocava acordeon, né? E o piano era para você casar, né? E aí, mas aí me perguntaram, eu falei que eu queria estudar piano. No dia que eu fiz 7 anos, parou em frente à minha casa um caminhão com piano, alemão. Meu pai comprou um piano, que eu tenho até hoje. É o piano que eu dou aula até hoje. Ele tem 65 anos de idade. Uau. Que eu vou fazer 72. E esse piano chegou. E eu comecei a estudar com um professor particular, chamado João Galhardo, que era um pianista extraordinário. Ele era dono do cartório de Paraguaçu e pianista, gay e professor de piano. Joãozinho Galhardo, conhecido, eu tive aula com ele uns 2 anos em casa. Depois eu fui para o conservatório. O João, eu vou te dizer, a minha mãe colocou essa possibilidade com muita... Eles gostaram muito dessa coisa. Talvez eles pensassem que eu fosse desistir em algum momento. Meu irmão desistiu do acordeon, mas eu não desisti, foi o contrário. Então, assim, o amor pela música eu devo também a esse professor. Porque aí, Astorga, Paraná. Astorga é onde meu pai comprou o primeiro sítio de café e pôs a loja dele lá. E lá você conheceu o Durval e o Durvalzinho? Pois é, o Durval e o Durvalzinho, o pai dele, eles eram vizinhos do sítio do meu avô, né, em Granada, que era um lugar próximo a Astorga. Então, a gente frequentava muito, a família do meu pai muito grande e tal, e a gente rodava muito aquilo lá, né? E eu me lembro que quando eles eram pequenos, porque, por exemplo, o Chororó tem a minha idade, né? O pai deles... Porque o Durval e o Durvalzinho que nós estamos falando... É o Chitão e o Chororó. Chitãozinho e o Chororó. O pai deles colocava ele no caminhãozinho com as violinhas e eles percorriam as fazendas das quermesses cantando. Aí depois, quando eles tinham, não sei aí quanto tempo, quando eles tinham 16, 17 anos, aí eles vieram para São Paulo e viraram o Chitão e o Chororó. Muito bem, São Paulo, Paraguaçu Paulista, Astorga, e aí você vai para Londrina. Fui para Londrina, eu morei em Londrina só 4 anos. Aí meus pais continuaram, mas eu vim para cá. Então, Londrina, eu morei em Londrina dos 14 aos 18, terminando o conservatório, terminando o curso clássico, né, que era clássico, científico, né, e tal. E aí eu decidi vir para São Paulo estudar. Mas em que momento você faz o teu primeiro show Marginalia? Aí foi na universidade. Porque eu entrei na universidade em 72.
num ano em que a universidade já estava completamente descaracterizada por causa da ditadura. Então, a gente não tinha mais aquela atividade política, né, como foi de 68 e tal. Já tinha, professores tinham sido defenestrados, a universidade ela já estava com outro caráter, mas eu me liguei ao centro acadêmico, né, e tenho uma turma de amigos até hoje, né, que a gente estudava em vários cursos, mas fazia parte, e nós viramos do avesso. A gente era clube de cinema, era teatro. Foi nessa história que eu vi os primeiros textos do Brecht. A gente montou, por exemplo, em 73, um texto que nunca tinha sido montado no Brasil, que é o Lux in Tenebris. E tinha um diretor de teatro que trabalhava conosco, o Sérgio Faria. Então, assim, a gente fez coisas muito interessantes. E fizemos um primeiro show, chamado Marginália, né? E era um grupo de músicos e tal. E foi tudo espetacular. Foi tudo espetacular. Foi, assim, uma atividade, um momento muito rico culturalmente, né? Sim. Um momento muito rico politicamente, porque a gente convivia com esse desmanche, assim, né? E você não tinha muito o que fazer, talvez, a não ser mostrar que você queria fazer coisas ligadas à arte, porque a arte está ligada à política, diretamente. Pelo menos no nosso entendimento. Sim. De jovens, né, e tal. E fiz a faculdade, fiz direitinho, estudei bonitinho. Agora, no final dos anos 60, início dos 70, você já era uma jovem apaixonada pela música, envolvida pela música, e havia uma cantora que te tocava de uma maneira muito especial. Vamos dar uma olhada no quadro que a gente preparou sobre ela. Ah, meu Deus, quem vem lá? A cantora e compositora Janis Joplin nasceu no Texas, em 1943, e desde menina cantava blues e soul no coral da igreja de Port Arthur. Bissexual e transgressora, Janis sofria bullying por seu comportamento e logo se rebelou contra o conservadorismo da sociedade. Aos 20 anos, mudou-se para São Francisco, onde iniciou sua carreira profissional cantando na banda Big Brother and the Holding Company e depois partiu para sua carreira solo. Sua voz potente, sua postura carismática a transformaram num dos maiores ícones do rock, da contracultura e do movimento hippie. Janis participou também dos icônicos festivais de Monterrey e Woodstock. Sua brilhante e curta carreira foi interrompida com sua morte por overdose de heroína aos 27 anos de idade. Mas a sua música continua viva, inspirando centenas de cantoras pelo planeta, como Cida Moreira, admiradora não só da voz, como também da postura ousada e irreverente da artista. Cida. Essa é a deusa máxima. Em que fibras, que neurônios, que fluidos ela mexia? É a deusa máxima. Então, assim, a figura da Janis, para mim, e mais outras, essa fase dela, da contracultura americana, é uma coisa extraordinária, na literatura, no cinema, tudo. Eu bebia isso e tal. Eu uma vez fui a São Francisco, fui lá na casa dela. A casa dela existe lá ainda. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, existia nessa gente toda uma gente parecida no Brasil, que são os escritores, né? os roqueiros, os dramaturgos, os diretores de cinema, os diretores de teatro. Olha os anos 70, como foram violentamente poderosos, entendeu? E demarcaram um tipo de artista brasileiro, sem falar do internacional, que são pessoas que definiram a modernização da cultura brasileira também, né? Então, assim, você veja, meu Deus, quantos, sabe? O Cláudio Viller, o Torquato, o Piva, por exemplo, eu sou contemporânea do Bortolotto de Londrina. O Bortolotto já era daquele jeito.
entendeu? Quer dizer, assim, o Ademir Assunção. A primeira peça que eu vi profissional foi assim, foi no Teatro Oficina, né? Então, quer dizer, aquilo tudo é espantoso, né? O balcão, sabe? Uma coisa, a cabeça da gente fez assim, ó. Expandiu mesmo, né? Né? Aí também é a grande fase da culturalização, a grande fase da loucura, da droga, da vida solta, livre, né? Livre. Num momento de grande repressão, né? Parece que é muito... Não é? Parece que vem junto, né? Parece que vem junto. A quebra vem junto com a corrente, né? Vem a corrente, mas vem a quebra junto. Cida, e é verdade que você era tão vidrada no Woodstock que você chegou a assistir várias sessões seguidas? De quem? Do Woodstock. Olha, quando estreou o Woodstock no Cine Astor, eu estava no cursinho Objetivo na Paulista. E eu lembro que eu entrei no cinema para ver a primeira sessão do Woodstock com as amigas e a gente ficou até às 10 horas da noite. Mas eu já tinha feito isso em Londrina, em 67, com os Beatles, os Reis do Iê, 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 no Cine Teatro Ouro Verde, que agora é o teatro que eu já cantei lá várias vezes. Então, essa paixão, né? Essa paixão mesmo, assim. Agora, a Janis, para mim, é o fundamento. Porque, como é que eu vejo isso? Eu sempre vi. A Janis era uma mulher, uma menina, que era 27 anos, uma menina, né? Hoje em dia, você fala, gente, era uma criança. Ela era... Você podia falar que ela era louca, que ela era feia, que ela era pirada, que era isso, que era aquilo. Ela no palco era a mulher mais linda, a mais maravilhosa, a grande deusa da música. Então, eu acho que eu e muitas mulheres, meninas daquela época, de certa maneira, como a gente também já estava fora, já era meio fora do padrão desde sempre, aquilo também serviu de sei lá, de um fundamento para a gente achar que a nossa vida poderia ser assim. E se a gente tivesse coragem de ousar dentro dos limites que a gente poderia fazer. E dentro de um país chamado Brasil, que é esse problema crônico desde sempre. Né? A gente tem um país que não nos ajuda. Né? A gente é que está empurrando. Né? A minha geração toda, né? A minha geração do Cine Biju, a minha geração do Teatro Oficina, a minha geração do Teatro de Arena, né? Sabe assim, quer dizer, dos grandes shows do Equipe, os grandes shows do Equipe, que o Serginho Grosman fazia, a chegada dessa geração do rock e tal, que foi maravilhosa também. Sim. A morte da Janis me abalou profundamente. Profundamente. Bom, daí que o seu primeiro disco foi justamente o Summertime, onde você canta algumas das canções mais icônicas da Janis. Foi uma homenagem a ela, uma pretensa homenagem que eu e o Posse resolvemos fazer, porque ia fazer 10 anos da morte dela. Então, eu tenho... o show chamava Summertime, ou A Flor Azul do Texas, que era a Janis. Então, a gente fez esse trabalho que foi muito lindo, muito importante, que foi o primeiro trabalho que eu fiz cantando sozinha, porque até então eu estava fazendo teatro cantando, né? Sempre cantando, sempre. Vamos te mostrar um primeiro depoimento? Olha só. De quem Alguém falou de mim? Falou. Quando eu penso na voz dos anos 80, a voz dos anos 80, para mim, é a Cida Moreira. Não importa se masculino ou feminino, quando eu penso numa voz que para mim significa totalmente a voz dos anos 80, é a Cida Moreira. E eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu escutei a voz da Cida Moreira, que foi num buraco na Praça Benedito Calixto, chamava Lira Paulistana, e era realmente um buraco, mas quando a Cida começava a cantar, aquele buraco parecia que crescia, ficava grande e transportava a gente aqui do Brasil para um cabaré de Berlim nos anos 30, e só faltava a porta abrir e entrar Marlene Dietrich.
E eu falo Marlene Dietrich porque eu realmente acho que a Marlene Dietrich, vamos dizer, é a atriz internacional mais parecida com a Cida. Para mim, a Cida Moreira é a nossa Marlene Dietrich, sempre foi, com aquela voz maravilhosa, incrível. E para terminar, eu queria dizer assim, que se eu fosse fazer um LP com as 12 melhores gravações de música popular brasileira de todos os tempos, sem dúvida incluiria o Mais Que a Lei da Gravidade, do Paulinho da Viola, cantada pela Cida Moreira. Toda vez que eu escuto essa música eu me emociono, só de pensar eu já fico um pouco emocionado. Eu realmente adoro essa gravação do Mais Que a Lei da Gravidade com a Cida. E Cida Moreira, muito obrigado por cantar. O grão do desejo, quando cresce, arvoredo floresce, não tem serra que derrube, não tem guerra que desmate. Que coisa, que lembrança boa ver. Adoro o Guilherme, adoro muito. Você ganhou um prêmio como melhor atriz. Ganhei em Brasília filme. de atriz. Esse filme é muito bonito, foi feito em... A Flor do Desejo. Em 83. A Aymara Reis era a protagonista. É um filme excelente, excelente. E ele menciona a Eudira Paulistana porque foi lá que você gravou o Summertime, o seu primeiro disco, né? Eu gravei ao vivo, numa noite de frio, em julho de 81. A gravação, assim, analógica, né? Um piano ruinzinho que tinha lá. O caminhão era lá fora, né? Pegando o som. 400 convidados. E foi uma noite histórica, porque essa coisa da gravação eu ganhei de presente de um dos mais imensos amigos que uma pessoa pode ter na vida, que foi o Tico Terpins, que me ligou um dia e falou assim, fui lá ver aquele teu show lá, vamos gravar? Ele tinha um selo chamado Áudio Patrulha, ele e o Zé Rodrigues, né? E que se transformou-se depois na Voz do Brasil. E, enfim... alugou para fomos gravar. To the sky. Nessa noite que eu gravei o Summertime, pouca gente sabe disso, outra cantora gravou o seu último disco antes de mim naquela mesma noite, Aracide Almeida. Aracide Almeida. E foi uma noite maravilhosa. Foi, nossa. Que demais, Cida. Cida, quer dizer, lá em Londrina você descobriu o teatro, que seria uma carreira paralela à música, sempre até hoje, né? Vamos falar mais sobre teatro e mais sobre música no próximo bloco, tá bom? Voltamos já com Persona. Estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com a atriz, pianista, cantora Cida Moreira. Cida, pois é, você estava em Londrina e lá você teve as suas primeiras experiências com teatro. Exato. Como é que foi isso? Teatro amador. Né? Como eu fazia conservatório, eu também me enganchei com o pessoal que estava começando a fazer teatro em Londrina. A Joana Lopes, que foi uma grande diretora que criou o Filo, o primeiro festival de Londrina, eu ainda morava lá. Então eu conheci essa gente maravilhosa lá. Agora, esse teatro que começou com Joana Lopes, então a gente não pode deixar de ter... Meu amor. Joana. Então, gente, falar da Cida Moreira é falar de um momento lindo, né? Ela como cabaretista no piano, com uma voz incrível, aquele cabelo vermelho fulgurante. É um estilo que poucas pessoas, poucos artistas, né, podem fazer. E ela fazia muito, muito, muito lindo. E combinava com o país, né? A gente no restaurante do Basque, dando muita risada. Tínhamos todos muita esperança, né?
Cida, um grande abraço para você. E nos dê outra vez, né? Um pouco de Kurt Weill. Back to Life. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Ste auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Que coisa, que mulher é essa? Maravilhosa. Uma pioneira, assim, num monte de coisas, sabe? Culturalmente. É daquelas, assim, da gente tirar o chapéu, assim, sabe? Maravilha. Que lindo. Eu tive muitos privilégios, viu? Está se vendo. Eu trabalhei e trabalho com pessoas incríveis. Eu tenho essa sorte. Mais tarde, depois de Londrina, você se muda para São Paulo e vai fazer o curso, a faculdade de psicologia. E trabalhou como psicóloga durante muito tempo, né? Por que psicologia? Ah, já está respondido? Não, porque eu gosto muito e continuo gostando. Eu adorei a faculdade, trabalhei como psicólogo infantil durante 7 anos, já junto com a carreira artística rolando. Eu tinha uma vida dupla e eu só tive que fazer uma opção. A minha opção foi assim, como psicóloga, ou eu continuava investindo na minha formação, ia para mestrado, não sei o quê, ou então eu teria que largar o teatro e a música. Mas isso nem entrava em cogitação. Quer dizer, então foi complicado. Eu só consegui romper quando eu conseguia me sustentar com o teatro e a música já. Entendeu? Eu não me arrependi, mas é uma carreira que eu teria seguido com muita... Mas não deu para seguir. Então agora a gente tem justamente o depoimento de alguém do teatro. Oh, meu Deus. Olha só quem é. Querida Cida, que alegria estar com você aqui hoje. Cantora excepcional, uma das nossas melhores, uma atriz fantástica e uma amiga há mais de 46 anos. Cúmplice, generosa. Cida me abrigou numa época que eu virei homeless. Fui morar com ela e foram uns momentos sensacionais. Fora isso, foi minha primeira protagonista em teatro. Na Face da Noiva Bombardeada, direção do Márcio Aurélio. Que privilégio. E privilégio também quando ela dedicou seu primeiro disco, Summertime, que hoje é um clássico, a mim, ao Galícia, ao doce Ricardo e ao Sérgio. Cida, um imenso beijo para você. Da Cida Moreira, de Tide Moreira. With your mommy and daddy standing by. Uou. Eu chamo Moreira por causa do Alcides, porque é Alcides de Botucatu. E lá ele já escrevia teatro. E ele tinha uma alcunha de Tide Moreira. Veio para São Paulo. Márcio Aurélio, eu e Miguel Magno naquela cena e tal. E aí a gente começou a ensaiar A Noiva, né? O primeiro trabalho profissional. E aí quando foi fazer o cartaz, ele falou assim, como é que você quer que coloque teu nome? Eu pensei, Cida Campiolo, não vai dar certo. Ele falou, coloca Moreira. Ele queria que você chamasse Cida Paradise. Ah, não, mas aí é demais, né? Mas é verdade essa história? É verdade. Porque essa fase, o Alcides morou comigo alguns meses. E ficou Cida Moreira. E aí o que aconteceu? Ele deixou de ser Tide Moreira para voltar a ser Alcides Nogueira e eu carreguei o nome pela o Moreira para ele. Logo depois dessas montagens com Alcides Nogueira, você vai participar da formação de um outro grupo teatral, que é o Ornitorrinco. Bem ali, bem perto, assim, né? E que viria aí a produzir enormes sucessos. Mas a estreia do grupo mesmo foi no Porão, não foi? No Porão do Teatro Oficina, em agosto de 77, à meia-noite. O Teatro Oficina, naquela época, ele era um escombro, foi antes da reforma. O Zé estava em Portugal, né? E o Luiz Antônio que gerava o teatro aqui, estava no Rio. Sim. Ele ia dirigir a Ópera do Malandro lá. Então, a gente não tinha lugar para estrear, né? E a gente resolveu estrear lá e a gente ficou
muito tempo fazendo sessões à meia-noite no sábado e na sexta. E tinha um pianinho, eu, a Maria Alice, o Cacá e o Galícia. Aí depois entramos com outras formações, e aí esse espetáculo explodiu. A gente fez esse show durante 5 anos. Caramba. Temporadas enormes no Rio. A gente foi fazer. Aí a gente, por causa desse show, o Chico veio assistir, porque ele nunca tinha visto as canções do Vai cantadas em português, que as versões são todas do Galícia e do Cacá, e ele não sabia se ele ia fazer versões ou criar novas canções. Graças a Deus, ele criou novas obras-primas, né? A única música que se manteve foi o Mac the Knife, que é O Malandro na Dureza, Senta à Mesa do Café, que é a adaptação dele para o Mac the Knife, que é a primeira canção da ópera dos Três Vinténs. E aí ele escreveu o papel para nós na ópera. Nós 4 fomos para o Rio fazer. Então a gente fazia a ópera de quarta a domingo e segunda e terça o nosso show no Teatro Tablado no Rio durante 2 anos. Você está omitindo aí a galinha que você fazia no Saltimbancos. Não, aí nesse momento... Você tem alguma coisa contra a galinha? Nem um pouco, eu adoro a galinha. A galinha do Saltimbancos. Nesse momento, o Antônio Pedro, que estava na ópera, ele estava dirigindo o Saltimbancos. E a Tessie Calado teve que sair do espetáculo. E aí eu fui substituí-lo no Teatro dos 4. Eu e o Otávio Augusto, que era o Mac the Knife. Eu fui uma galinha. Genial. Foi muito bom. Mas, voltando ao ornitorrinco, quem será que mandou umas palavras para você lá do ornitorrinco? Será que é ele? Vamos ver. Ah, não sei. Cida Moreira. Que mulher, que atriz, que pianista, que talento extraordinário, que grande amiga. Olha, eu conheço a Cida há mais de 40 anos e tivemos uma parceria excepcional ao longo desses anos, desde os primórdios, do início do Teatro do Ornitorrinco, quando fizemos o nosso primeiro trabalho juntos, que foi um espetáculo de cabaré, Ornitorrinco canta Brecht e Weill. Fizemos também o Mahagoni, dos mesmos autores. Enfim, eu acho que Cida Moreira é uma artista única no Brasil, porque reúne todos esses talentos com essa inteligência, com esse... Olha, eu vou falar de boca cheia. Para mim, a Cida Moreira é uma das maiores intérpretes de Brecht e Weill, não apenas do Brasil, mas do mundo, no nível de uma Lotte Lenya, de uma Gisela May, de uma Milva. Um grande beijo, querida Cida. Mua! Solly Silverstein desapareceu como tantos outros ricos. A gente ensaiou esse espetáculo, o Cacá tinha ido para a Europa e trouxe as partituras. E aí, enquanto eles faziam as versões, a gente ia tirando as músicas para a gente ensaiar. Foi um processo muito bonito, né? Maria Alice, Maria Alice, Maria Alice. Você já declarou que Brecht é a tua vida, então a gente preparou um quadro sobre esse alemão genial, vamos ver? Meu Deus, que maravilha. Antes de ganhar renome mundial por sua obra, o dramaturgo, poeta e encenador alemão Bertolt Brecht estudou medicina e trabalhou como enfermeiro durante a Primeira Guerra Mundial. Suas primeiras peças, Tambores da Noite, Baal e Na Selva das Cidades, refletiam os conflitos individuais e sociais da época. Mas, a partir de 1928, Brecht aderiu ao marxismo e seu teatro tornou-se mais político. Espetáculos como Mahagoni ou a Ópera dos Três Vinténs rompiam com a ilusão dramática e o apelo emocional do teatro de então, para adotar o conceito de teatro épico, que buscava provocar o pensamento crítico de suas plateias.
Com o músico Kurt Weill, Brecht comporia inúmeras canções para os seus espetáculos. Com a ascensão de Hitler em 1933, Brecht teve que se exilar em vários países, até morrer em 1956, no lado oriental de Berlim. Tanto a atriz quanto a musicista Cida Moreira se alimentam da obra de Brecht e reconhecem nela a mais pura expressão da sua arte. Não me trate assim. Sorabaya Johnny, meu amor não tem fim. Inclusive, num desses mochilões teus pela Europa, você trouxe um LP da Milva cantando Brecht, na qual você tem loucura. Que foi o que me enlouqueceu para sempre, né? É um recital, só ela e piano. E passammola a far l'amore in piena. Aí depois eu assisti a Milva e no ano 2000, que foram os 100 anos do nascimento do Weill, eu e ela fizemos uma turnê de 15 shows pela Itália. Eu tenho na minha casa uma discoteca só da obra do cabaré deles. Até a Hanna Schigula já gravou disco de cabaré e tal. Eu tenho uns 66 discos, que é onde eu posso achar, eu tenho. E eu tenho todas as partituras de todas as peças, tudo. Essa é um tesouro, assim, que eu tenho. Com certeza. Chama brechtóloga. Brechtóloga, é. Agora, Cida, me diga uma coisa. O que te encanta mais na obra do Brecht? É uma pergunta difícil. É difícil, né? O que me encanta mais? A transgressão. E a inteligência. A inteligência que coloca o homem... O teatro brechtiano coloca o homem no centro da sua história. Tanto é que ele mudou o teatro porque ele eliminou o naturalismo, os cenários, a trilha sonora e tal, e ele tirou a quarta parede, ele abriu o teatro, a música era feita ali, os atores eram atores e personagens. Você não deixava de ser o ator para ser o personagem. Você tinha a inteligência do ator a serviço do personagem. A sua alma não era invadida pelo personagem. Você não vive o personagem, você é, naquele momento, aquele personagem. E isso é um cânone muito, muito forte, né? Inclusive, o público, né? o público para o Brecht, ele deixou de ser um espectador para ser um coadjuvante da ação teatral. Tanto é que ele distribuía charutos para a plateia. Dizem, charutos que ele botava comprar no Brasil. Tem uma música dele chamada Bilbao, que ele fala, ao lua de Bilbao, charutos do Brasil, e é verdade isso. E ele dizia que as pessoas fumando, elas iam criando um espaço de sonho, né? A fumaça, a inteligência de você ver através de. É um absurdo. Né? E, Cida, nesse período que você trabalhava aí nessas 3 peças no Rio de Janeiro, é verdade que você ainda vinha para São Paulo atender seus pacientes de psicologia? É. Uau! E aí, que rotina eu fazia um era espetáculo essa? domingo da ópera, pegava um busão, chegava em São Paulo de madrugada, ia para minha casa, aqui na Vila Madalena, tomava banho, ia para o consultório, trabalhava até às 5 da tarde, corria para Congonhas, pegava um avião e ia para o Rio. Fazer o ornitorrinco, porque lá no tablado ele era às 10 horas da noite, então eu chegava a tempo. Caramba. Não, mas eu tinha o quê? Eu tinha 30 anos, amor. O que a gente não faz com 30 anos? Tudo é uma delícia, né? Não é? Nossa Senhora. Agora, Cida, de volta para São Paulo, você engrenou uma série de espetáculos musicais, dirigiu alguns deles, gravou discos, atuou no cinema, na televisão. Nós temos muito assunto para o terceiro bloco, né? Estamos. Voltamos já com o Persona. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Cida Moreira, cantora, pianista, diretora teatral, psicóloga. Mãe de família. Mãe de família.
Cida, mas a gente já abre esse bloco com um depoimento sobre a dama indigna. De quem será, hein? Cida, eu tô aqui nesse momento, assim, emocionado de falar coisas que acho que eu nunca falei para você, mesmo a gente tendo uma história longa, mesmo a gente tendo se ligado tanto para trocar receita de bolinho de arroz e suflê de chuchu antes do meio-dia. Quando eu escrevi esse poema para você, a dama indigna, de te chamar de indigna dessa forma, indigna é um maior elogio que eu posso te fazer, porque você confere à palavra uma dignidade perdida. Eu nunca vi em minha vida você fazer nada que fosse mal acabado, nada que não tivesse impecável a sua maneira, mesmo com um tecladinho num porão improvisado para fazer as coisas. Isso dá uma tradução do tamanho da artista, né, que você é. Você é uma artista completa, e atriz como você confere a metáfora, o sentido, as aliterações das palavras todas. Quando eu escrevi aqui, ele disse que os seus cantos dão a impressão que são meus, porque quando a gente te escuta, a impressão que a gente tem é que você escolheu cantar o que a gente precisava ouvir, mas na verdade era o que a gente precisava cantar. Então a gente te toma emprestada, né, e canta por você. Você nos traduz de alguma maneira. Eu tenho uma imensa admiração por você, mas antes dessa imensa admiração, eu tenho o orgulho de, nessa estadia aqui neste planeta, poder ter sido e ser teu amigo. Palavras. Eu conheci o Marcelo muito jovem fazendo teatro e gosto muito dele, acompanho a vida dele toda. Nunca trabalhei com ele como diretor e o Marcelo me impressionou muito porque ele fez uma montagem do Baal, do Brecht, no Teatro Oficina, há muito tempo atrás, icônica, uma montagem que eu jamais esqueci. E eu admiro muito o Marcelo, ele é um operário do teatro, né? Então admiro muito, 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 muito. E somos amigos de verdade, né? E você se considera digna desse qualitativo de dama indigna? Adoro. Esse poema dele é a minha vida. Esse poema ele fez muito antes de eu gravar esse disco e colocar o nome de Dama Indigna. Tinha uns 2 anos antes, ele me mandou o poema, eu guardei. Quando eu fui fazer o disco, em 2011, eu lembrei, falei, gente, é isso. E era mesmo, né? O que é uma dama indigna? No seu caso? Talvez uma dama que não aceite tanto assim que não aceite tanto essa pecha de dama, porque dama é uma coisa talvez um pouco engessada, mas a indignidade está na liberdade que ela toma, porque não é o sentido moral, é o sentido libertário, né? Legal. Agora, você já declarou que adorou ter participado como atriz dos filmes de uma dupla de realizadores, o Ícaro Martins e o José Antônio Garcia, que fazia um cinema jovem, ousado, atrevido para a época e tal. Como é que era trabalhar com eles? Foram 3 filmes lindos, 81, 82 e 84, antes da derrocada da Embrafilme, né, e tal. Esses meninos, eles eram incríveis. O Zé Antônio morreu muito cedo. O primeiro filme que nós fizemos foi O Olho Mágico do Amor. Ganhamos um monte de prêmios. Depois a gente fez o Onda Nova e, por último, a gente fez A Estrela Nua. Esse filme, A Estrela Nua, cuja trilha sonora foi feita pelo Arrigo e eu cantava, que nos levou para a Europa. Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo Zé Antônio, pelo Kiko, e o Zé Antônio, infelizmente, morreu muito cedo, mas deixou uma marca, assim, sabe, aquele cinema que eles vieram da boca do lixo e fizeram um filme, assim, sem pudor, né? Eu imagino se eles tivessem continuado depois que voltou o cinema. E o quão maduros eles estariam e fazendo coisas lindas, né? Porque eles eram 2 grandes artistas. O Zé Antônio era um grande criador, assim, né? Tem o lado Cida Moreira, professora de canto. Isso aí eu devo ao Plano Collor.
Já entendemos tudo. Quando veio o plano... Sabia que alguma coisa de boa podia ter saído dali, né? Quando veio o Plano Collor, eu já era assistente de uma grande professora de canto minha chamada Nancy Miranda. E aí, quando veio o Plano Collor, que a gente realmente ficou, que nem a pandemia, zerado na vida, eu resolvi colocar um anúncio na Vejinha e comecei a dar aula na minha casa. Aí, eu me apaixonei e continuo trabalhando com isso. Eu fiz muitos cursos, já mudei minha maneira de dar aula, trabalho com fisiologia vocal e tal, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu preparei muitos elencos, né, preparando atores e tal. Eu gosto muito de fazer esse trabalho técnico, né? Não assim um trabalho de, eu quero ser cantor e tal. Não, eu gosto de uma coisa mais técnica, mais pragmática, assim. Eu gosto muito de dar aula. E naquela época foi a minha salvação. Deu aula para Irene Havassi. Também. Para quem mais, Atílio? Para esse que nós vamos ver agora. Oi, Cida. A gente se conheceu, eu era uma criança, você fazendo ornitorrinco, cantando Kurt Weill, uma peça do Brecht. Minha mãe fazia junto com você. Aquilo eu nem percebi na época, mas aquilo se formou uma tatuagem dentro de mim, uma coisa indelével que me acompanha até hoje. Depois de muitos anos, a gente se reencontrou na 13 de maio, no Café Piu Piu, eu levando a minha fitinha para vender show, encontrei você cantando e te pedi para ser minha professora de canto. Aquela experiência segue também comigo até hoje. Foi quando eu percebi que você precisa ser corajoso e precisa cantar com a alma para fora para ser artista de verdade. Aquela foi uma lição que me acompanha até hoje. Outro corte, anos depois, a gente, pelo seu convite, se junta para fazer Canções para Cortar os Pulsos com as músicas do Tom Waits. Até hoje, as lições que você me deu reverberam e me acompanham e me guiam como uma estrela no céu. Tá com você é como assistir uma tempestade da areia. Você vê aquelas nuvens chegando e aquela força, aquela potência incontornável. Você é isso para mim, é uma tempestade, é uma força da natureza. Te amo, meu amor. Dutch pink in the downtown train. $2 pistol, put the gun on shoot. I'm in the corner in the pouring rain. 60 men on a dead man's chest. O André foi meu aluno, né? Primeiro eu conheci ele criança, porque é filho da Denise. A Denise era protagonista do Mahagoni. E ele ia para o teatro com a mãe dele. Depois ele, adolescente, com acho que os 15, 16 anos, ele fez aula comigo durante um bom tempo. E depois, anos depois, eu fui fazer no Sesc Santo André, eu fiz 4 domingos, 4 cabarés. Aí eu chamei o Maurício Pereira para e resolvi, como eu sabia que o André adorava o Tom Waits e eu já estava completamente siderada desde sempre pelo Tom Waits, eu chamei ele para fazer esse cabaré lá no Sesc. Mas deu tão certo que a gente resolveu, então, montar um espetáculo, que estreou em 2007 e fizemos durante bastante tempo. Eu admiro muito o André, ele também é uma força da natureza. Ele arrasa, ele também, né? Ele também é uma força da natureza. São pessoas que moram dentro de mim, não tem jeito, né? Cida, pode-se dizer que no tocante à música você é bem eclética. Muito. Né? Até demais. Você vai do rock ao Cartola, do Brecht ao Chico Buarque, e agora você vem trabalhando muito com as músicas de um compositor até injustamente esquecido, que é o Sérgio Sampaio. Agora, você gravou um disco inteiro de Chico Buarque, gravou um disco inteiro com música do Brecht, um disco inteiro com música do Cartola. Qual é o teu critério para embarcar? Você embarca no compositor? São as letras? É um momento de vida? Momento de vida, eu acho. Ou assim, uma coisa que vem chegando. O Sérgio Sampaio, por exemplo, a minha juventude aqui em São Paulo foi convivendo com a música do Sérgio Sampaio, como do Raul, todos aqueles que a gente falou aquela hora. Eu conheci o Sérgio Sampaio. Outro compositor que morreu cedo também. 47 anos. Agora fez 30 anos que ele morreu. Dia 15 de maio. Morreu muito jovem também. Ai, meus amigos modernos. Ai, meu sorriso de adeus.
vou me fazer de eterno no meu encontro com Deus. Cida, uma honra ter você aqui com a gente. É claro que o Atílio vai te fazer um pedido, porque está todo mundo aqui falando, né? Ela é uma tempestade de areia, uma potência. Então, a gente tem que encerrar aqui com chave de ouro, né? Cida, a gente queria pedir para você, você é uma grande admiradora de Brecht. Você deve conhecer algum poema, algum trecho de Brecht que você poderia encerrar lindamente o nosso Conheço programa? um poeminha. Poeminha, isso, ótimo. Esse é o poema que ele escreveu em 1928. Diz apenas e tão somente isso. Se fôssemos infinitos, tudo mudaria. Como somos finitos, muito permanece. Brecht, Bertolt Brecht. Maravilha. Obrigada, Cida. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Foi uma felicidade para mim estar aqui. Para nós também foi, sem dúvida nenhuma. A gente fica por aqui e se vê no próximo domingo. Até lá. Muito obrigado a todos e até lá. Beleza, Cida.